Bom dia a todos que estão presentes agora, e eu já cumprimento, né, seja com bom dia, boa tarde, boa noite aos que assistirão posteriormente a palestra. Essa palestra, ou um workshop, eu pensei ela mais no formato de workshop, e agora, doutor ou doutora, né, como se preparar para concursos do magistério superior, foi pensada a partir de uma experiência que eu tive recente, de um curso que eu preparei para quem pretende, né, se preparar para concursos do magistério superior. Eu sou o professor Maxwell Luiz da Ponte, sou doutor em ciências pela Unicamp, sou professor de ciências na educação básica, sou, atualmente, né, estou esperando a nomeação em concursos do magistério superior em que eu fui aprovado. Também sou membro da comissão organizadora e a comissão científica desse congresso, o CIPRAPS, e, em nome de toda a comissão, gostaria de cumprimentá-los e agradecer a participação e a contribuição de todos aqui no diálogo que a gente tem buscado fazer em torno de práticas, pesquisas e ensino de saúde no Brasil. O conteúdo da palestra está assim organizado. Primeiro eu vou falar como você identifica uma oportunidade de concurso do magistério superior, uma oportunidade sua, né, da sua formação, da sua área. Depois eu vou comentar como você faz uma leitura e uma interpretação adequada de um edital e como você avalia a viabilidade deste concurso para a sua realidade. Também vou comentar bem brevemente sobre as etapas de um concurso e como se preparar para o primeiro momento, né? Que, como nós vamos ver ao longo da palestra, acaba sendo a própria inscrição, que muitas vezes já é quase que um processo seletivo em si. Então, do que nós estamos falando quando nós estamos falando de um concurso para a carreira do magistério superior? É o professor universitário, né, de universidades públicas, seja na esfera federal, estadual, e muito raramente, né, alguma esfera municipal. A carreira do magistério superior, ela tem algumas particularidades em relação à carreira do magistério em geral, que envolve o magistério da educação básica, ou o famoso EBTT, né, que é o Educação, Ensino Básico, Técnico e Tecnólogo, né, que já o tecnólogo até já entra no ensino superior, mas aí é uma carreira meio que mista. Essa do magistério superior, ela se refere, então, exclusivamente à carreira em ensino superior, nas universidades, faculdades. No caso da universidade pública, nós temos que, independente se você vai ser professor assistente, professor adjunto, qual vai ser a sua classe, né, você tem que ter uma atividade que permeie 4 grandes áreas, né, os 3 pilares da educação pública superior, que é o ensino, pesquisa e extensão, e também a gestão, que em algum momento o professor do magistério superior assume cargos da gestão, conselhos, coordenações, até mesmo cargos de reitoria, por exemplo, direção de campus. Então, por onde que você começa a preparação para o magistério? A primeira coisa, então, é encontrar um edital. Depois, você tem que avaliar o custo-benefício desse edital, vai preparar a documentação para a inscrição, e depois que a sua inscrição for deferida, você vai preparar os seus estudos para as provas de conhecimento específico, que são as provas ali de título, provas de didática e a prova escrita teórica, e também as provas de título. Então, a primeira coisa, né, que eu sempre acabo comentando sobre essa triagem de editais, eu gosto de citar essa frase, que é: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Porque quando Heráclito, né, propôs essa fala, ele estava se referindo ao fato de que as águas do rio são bem rápidas, né, elas passam, então, aquela água que acabou de passar, se você entrar no mesmo rio, já não são as mesmas águas. E nós também estamos mudando, né? Se a gente for transportar isso para o concurso de carreira do magistério, quando nós estamos falando da nossa mudança, nós podemos ver a nossa mudança profissional, da nossa formação, ou até mesmo pessoal, de coisas que vão acontecendo
na nossa vida pessoal, né, na nossa vida, que vão, às vezes, afastando ou aproximando o candidato de um concurso de magistério superior. E o edital do magistério superior, ele, diferente de outros editais de concurso, ele é sempre muito particular, porque os pré-requisitos são sempre muito específicos. Então, por exemplo, a minha área de concurso é o ensino de ciências, que geralmente o pré-requisito é ter um título de doutor na área 46 de avaliação da CAPES, que é ensino. E é muito específico, né? Então, se eu vejo hoje um edital numa instituição, na Unicamp, na Unesp, na USP, independente da instituição, na minha área, dificilmente em um período aí de 4 até 8 anos, eu vou ver esse edital de novo, né? Porque não roda tanto esse cargo dentro das instituições. Então, quando a gente vê um edital, a gente sempre tem que avaliar esse custo-benefício e tentar prestar esse edital na nossa área, porque dificilmente aquela instituição vai abrir um cargo para a nossa área de novo. Então, como que a gente encontra esses editais, né? Tem sempre que considerar que é muito específico, porque geralmente tem como requisito a graduação, um título de pós-graduação e também a trajetória profissional, que se expressa ali nas provas de título e, quando estão presentes, né, a prova do memorial e a prova do plano de trabalho. Então, é um concurso mais específico do que a maioria, e você tem que tentar praticamente qualquer edital que seja da sua área de formação e atuação. Onde você pode monitorar esses editais? Você pode monitorar os editais pelo próprio Ministério da Educação. Se você entrar lá, você consegue encontrar uma lista das instituições de ensino superior, e ali você pode entrar naquelas instituições e ver quais são os concursos abertos, ou nas próprias instituições, né? Então, eu quero prestar um magistério superior, mas não é em qualquer lugar do Brasil. Para mim, eu tenho que esperar abrir nessa instituição que tem na minha cidade, o IFPI, sei lá, o IFBA, tem que ser a minha. Então, aí você vai monitorar o portal daquela instituição, salva ali, favorita no seu navegador, e sempre que possível você visita aquela página e vê se abriu ou não um edital. Também tem os sites especializados, né? O PCI Concursos é o site que mais traz essas atualizações. Você pode entrar ali na aba Notícias, que vai ter todos os dias ali notícias de processo seletivo e concursos públicos em universidades. O pebsp.com, embora tenha esse nome, né, Professor de Educação Básica de São Paulo, ele também publica praticamente tudo que é relacionado a concursos e seleções do magistério, e ele meio que complementa o PCI Concursos no sentido de que ele traz dentro da plataforma também oportunidades de professor conteudista, que são aqueles professores que prestam serviço para as universidades produzindo materiais didáticos, videoaulas, né? Então, eles são um pouco mais abrangentes. E o Agrobase Concursos também é interessante porque ele traz, principalmente para cargos da área das ciências ambientais, né? Uma lista de e-mails que você pode cadastrar o seu e-mail ou entrar num grupo do Telegram, que sempre eles enviam ali as notificações de cada concurso que abre. Outra opção é procurar por grupos e comunidades, né? Como essas que eu deixo aqui como exemplo, que tem no Facebook, que ali o pessoal está sempre trocando informações e experiências. Então, além de você ficar sabendo dos editais, nesses grupos você meio que recebe uma ajuda, né, dos demais colegas. Então, como que você vai triar esses editais? Então, você está ali passando por esses sites, abrir um edital. O que você vai fazer uma primeira triagem? Não chega nem a ser uma leitura do edital. É você fazer um filtro mesmo, se você vai ler aquele edital ou não. Então, a primeira coisa que você vai ver é a natureza do concurso. Se ele é um processo seletivo ou se ele é um concurso público. Você vai bater o olho nas vagas e ver os pré-requisitos daquela vaga. Se algum dos pré-requisitos bate com a sua formação, ok, você segue lendo. Se já não bate, você já não vai perder tempo, já descarta esse edital e segue procurando ou esperando por outros.
se você atende aos pré-requisitos, você vai ler as etapas e as provas que tem dentro daquele edital. E, se for o caso de já estarem ali essas informações, você vai ver as datas e os locais de prova. Eu falo se for o caso, porque nem sempre essas informações são dadas logo no edital de abertura, né? Então, aí você vai ver quantas etapas tem, quais são as provas que constituem aquele processo. Então, qual é a diferença, né? A primeira coisa que você tem que entender para ver essa questão da natureza do concurso. Qual é a diferença entre um concurso e um processo seletivo? Então, o concurso, ele é para o provimento de um cargo de um professor efetivo. Esse cargo é criado por uma lei, né? Ele está lá na legislação, no estatuto da universidade, depois na legislação do estado ou federal, está ali que aquele cargo existe. Ele tem até um código, né? É como se fosse um código padrão, que tudo relacionado àquele cargo fica vinculado a esse código. Então, a instituição só vai abrir um concurso para esse cargo se ele for um cargo novo, criado por lei para algum curso novo, ou se o professor que antes ocupava esse cargo exonerou ou se aposentou. E aí você vai ocupar essa cadeira, né? É como se cada código desse fosse uma cadeira, e aí você vai ocupando essas cadeiras com o concurso público, porque por lei, né, pela LDB, o provimento tem que ser por provas e títulos. Então, tem dois tipos hoje de concurso. Para estatutário, que é aquele que você fica mais estável, né? E o CLT por tempo indeterminado, que é o caso, por exemplo, da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Você fica ali, você é estável, né? Você não vai ser demitido a qualquer momento, também não é um contrato por tempo determinado, só que você não é estatutário. Tem algumas diferenças nos direitos, você não vira um funcionário público do Estado, né? Você está dentro daquela instituição contratado pelas leis seletistas. E qual que é a melhor opção? Depende, né? Eu sempre comento isso. Depende da sua escalada, depende de onde você está hoje na carreira. Você já é estável? Você já é estatutário? Por exemplo, na educação básica, você não vai trocar o estatutário por CLT tempo indeterminado. Ou vai. Ah, eu sou estatutário hoje, mas não estou feliz da profissão. Então, para você, talvez valha a pena. Não dá para a gente cravar, porque são muitas particularidades, né? Quando a gente fala de concurso, na verdade, a gente está falando um pouco da vida e da carreira de cada um. Então, depende muito da sua escalada, né? Se você hoje é uma pessoa que está prestando serviço autônomo ou contrato por tempo determinado, o CLT indeterminado pode ser já muito interessante. Então, vai sempre de cada um. E o processo seletivo, ele não visa provimento de cargos, né? Ele visa a contratação mesmo. Então, são professores substitutos, temporários, e aí, em outra já escala da profissão, os colaboradores e visitantes. Embora não seja um cargo de entrada, eu gosto de citar colaboradores e visitantes, porque na hora de você triar o edital, você já meio que vai saber que, provavelmente, se você ainda não é um professor do magistério superior ou um pesquisador com muita experiência na área, colaborador e visitante não vai ser um concurso para você, tá? Então, substituto é um cargo que abre quando um professor que ocupa a cadeira, né, aquele cargo efetivo, ele se afasta por saúde, por gravidez, ou para fazer, né, para assumir um cargo de colaborador ou visitante em outra instituição, para fazer um pós-doc fora, ele não vai conseguir cumprir com aquela demanda de trabalho dele porque ele se afastou. Então, você vai e contrata um professor para substituí-lo enquanto ele estiver fora. O temporário, ele também vem para substituir alguém, mas não é uma cadeira, desculpa, é bem ao pé da letra mesmo. Aquela cadeira, você não vai substituir ninguém naquela cadeira, porque aquela cadeira nunca foi ocupada. Ou seja, é um cargo que foi criado por um curso novo, que foi criado, alguma coisa desse tipo, e que ainda não teve um concurso público nesse período, desde que o cargo foi criado, que possibilite a efetivação de alguém naquela cadeira. Então, aquela cadeira ainda não é de ninguém, é uma cadeira nova. Enquanto não é de ninguém, eles vão ocupando com professores temporários, também por tempo determinado, tá? E colaborador e visitante são aqueles mais especialistas, né? São professores, às vezes, já efetivos do magistério ou pesquisadores com muito tempo, né? Vários pós-doc, até mesmo pesquisadores júnior dentro de instituições que vão
ocupar esses cargos para colaborar para uma demanda específica de outra universidade, de outra instituição. E aí, contratação, vale a pena, né? Vale a pena me preparar para um processo seletivo? Vale a pena eu preparar uma documentação, eu gastar tempo, dinheiro, com inscrição, com viagem para um processo que é uma dança das cadeiras, né? Que é uma coisa tão provisória? Mais uma vez, a resposta é que depende, né? Depende da sua escalada, de onde você quer chegar. De repente, você está fazendo uma transição de carreira, de um doutorado, de um mestrado, para tentar se efetivar num cargo de professor, ou de um professor de educação básica que quer se efetivar no magistério superior. Nesse caso, pode ser que compense sim, porque essas experiências de processo seletivo, né, de temporário, vão contar lá nas suas provas de título, vão contar lá para a sua experiência, para seu preparo, sua formação continuada profissional, para quando você for fazer as provas, principalmente a prova didática, você já vai ter mais bagagem nesse nível superior. Então, depende de cada um, onde você está, mas pode compensar sim. Então, outra coisa que você tem que ver dentro do edital são os requisitos, né? Cada edital vem ali uma lista de vagas, seja em anexo ou no próprio corpo ali do texto, e essas vagas geralmente vêm a unidade ou campus onde essa cadeira está, qual é a cidade em que esse campus está, qual é o curso que esse professor atua, e alguns até trazem um conjunto de disciplinas, tem vários nomes, né? Cada edital tem sua particularidade. Conjunto de disciplinas, ou área do conhecimento, ou setor de estudo. Por quê? Porque algumas instituições, por exemplo, a USP, a Unicamp, a UFMG, que são instituições que já têm muitos professores, eles conseguem já dividir o edital por conjunto de disciplinas, né? Então, já sabe ali exatamente qual disciplina aquele professor vai lecionar pela atual grade horária do curso. Isso pode mudar ao longo da carreira, mas de imediato são aquelas. Outros, né, algumas instituições mais recentes, que sofrem muitas vezes com a rotatividade de professores, não conseguem delimitar, porque esse professor que vai entrar, ele às vezes vai apagar incêndios, né, ele vai atuar em várias disciplinas conforme a demanda surja. E aí, por isso, eles colocam várias disciplinas, 10, 12, 15 disciplinas, dentro do que eles chamam de área de conhecimento ou setor de estudo, que também é delimitado ali dentro do estatuto da instituição, já fica isso pré-determinado, só que são várias as possibilidades. Então, existem essas particularidades. E o pré-requisito? Geralmente é uma graduação, mais um título de mestrado ou um título de doutorado. Raramente pede-se experiência, mas pode acontecer. Então, aqui um exemplo clássico de como é o pré-requisito dentro de um edital, né? Então, assim, aqui coloca, né, graduação em ciências biológicas, não pode ser qualquer modalidade, tem que ser na licenciatura. Então, quem tem bacharelado já não pode, só bacharelado, né? E doutorado na área de educação ou ensino. Então, se meu doutorado, eu tenho licenciatura em ciências biológicas, mas meu doutorado é em outra área, eu já não posso prestar esse concurso, tá? O que é, né, esse área D, quando eles colocam esse doutorado na área D? A área D, pessoal, é essa área aqui da CAPES, ó. Se você entrar lá no site da CAPES, tem a tabela de áreas de conhecimento e avaliação. Dentro dos programas de pós-graduação, poucas vezes eles nos ensinam isso, né? Então, eu trouxe aqui algum exemplo. Meu título está dentro do ensino de ciências e matemática, mas isso é uma especialidade. Então, eu sou mestre em agronomia e tecnologias, meu título é esse. Não, seu título é uma especialidade. Você tem que olhar a área do conhecimento em que esse título está inserido. Tá? De repente, o seu título é questões agrárias. Você está achando que você está na grande área agronomia, mas está na grande área ciências humanas, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, pode acontecer. Existem umas coisas bem, assim, estranhas. Como que você faz para saber? Você vai entrar lá na plataforma Sucupira, digita no Google, plataforma Sucupira CAPES, vai clicar aqui, ó, em cursos avaliados e reconhecidos, vai aqui por região, vai na região onde o seu programa está, vai selecionar o estado, e aí vai encontrar a sua instituição de ensino.
Abriu a instituição, todos os programas daquela instituição estarão listados. Você vai achar o nome do seu programa. Se você não souber o nome certinho, você vai olhar dentro do seu atestado de matrícula, tá? Ou do seu diploma, do seu título. Abriu, vai aparecer tudo sobre o programa. Inclusive aqui, ó, a área básica e a área de avaliação. Então, se estiver lá, área de avaliação da CAPES, é esse aqui que você vai ver se o seu programa se enquadra. Existem algumas exceções, tá? Por exemplo, um pré-requisito mais flexível, que é o caso da USP. A USP raramente traz, né, uma determinação de que deve ser doutor em determinado título. Às vezes eles trazem assim, ó, é desejável que o candidato tenha o seguinte perfil, então dá uma delimitada, e às vezes nem isso. Às vezes só fica mesmo um conjunto de disciplinas e você vai comprovar que você se enquadra nesses requisitos por meio dos documentos, né, da inscrição, que são os documentos de memorial e plano de trabalho. Então, são exemplos, né, muito clássicos desses editais flexíveis. É desejável, preferencialmente, e aí geralmente vem escrito: deixar de atender ao perfil não será indeferida a inscrição. Também tem aqueles com um pré-requisito bem amplo, né? Então, coloca graduação em direito, graduação em determinada área, porque graduação é a profissão, né, gente? Graduação é a sua profissão. Doutorado, mestrado são formações continuadas, né? Ninguém exerce a profissão pelo título de doutor, exerce a profissão pelo título de graduação. Então, graduação em direito com mestrado e doutorado em qualquer área, tá? Então, isso é muito comum, eu tenho visto muito, né? Na verdade, pelos últimos editais que eu tenho visto, nos concursos do Norte. Esse aqui, no caso, era do Tocantins, né? Então, como algumas pessoas não querem ir para o Norte, né? Às vezes, então, para atrair mais candidatos, eles têm colocado essa formação mais abrangente. Então, também existe a experiência como pré-requisito, né? É raro, tá? Mas acontece, esse aqui é um exemplo, né? Então, doutorado em ecologia e experiência profissional comprovada ou produção acadêmica qualificada na área do curso nos últimos 5 anos, né? Como que eles vão avaliar isso? Pela prova de títulos e a defesa do memorial. Outra coisa interessante para você olhar durante sua leitura do edital é o vencimento, né? Então, tem uma seção do edital que vai dizer qual é o vencimento base, aquilo que é fixo do seu cargo, e qual é o adicional de gratificação por título. Então, geralmente, tem um vencimento que é normal para todos, sei lá, 6 mil, 7 mil reais, mais tantos por cento se você é mestre, tantos por cento se você é doutor, tantos por cento se você tem estágios de pós-doc finalizados. Mas sempre tenha em mente que esse valor não é o valor que vai cair na sua conta, tá? Esse é o salário bruto, né, do edital. Mas o salário líquido pode entrar alguns benefícios e vão ter muitos descontos. Não dá para fazer uma tabela fixa, né? Mas geralmente, pela faixa de valor, você vai receber um desconto de 27,5%, amortecido em R$ 800, mais ou menos. É uma conta meio complexa, né? Mas tenham em mente que não é aquele valor. Se você quiser saber para estimar, o que você pode fazer é visitar o portal da transparência, seja o portal da transparência da Controladoria Geral da União, seja do Estado, pus aqui um exemplo, né, Ceará Transparente, mas todo o Estado tem o seu portal da transparência, seja do município, né, ou seja da própria instituição. Então, você pode acessar esses portais e procurar ali pelo cargo, né, filtrar ali cargo, professor adjunto, professor assistente, e ver quanto é a média salarial daqueles professores. Você vai entender mais ou menos quanto que cai na sua conta mesmo, caso você seja aprovado. Outra coisa que você tem que considerar é o custo de vida, né? Não adianta só olhar a renda que você vai ter, porque, por exemplo, né, um salário mínimo em São Paulo, para um custo de vida de R$ 5.000 a R$ 6.400, enquanto um salário mínimo em Curitiba vai ser para um custo de vida
de 4.000 a 5.800. Em Fortaleza, de 3.900 a 5.200. Então, os custos de vida mudam, né? Você pode fazer a consulta do custo de vida para o local onde está o seu cargo, a sua cadeira, né? Em 3 portais aqui, o Hepatistan, o Numbeo e o Diese, tá? Que essas três plataformas, elas estimam bem o custo de vida nessas localidades. Dá uma lida também nas provas que estão dentro daquele edital e o cronograma. Então, verifique quais são as atividades previstas, lembrando que nem sempre esse cronograma vai ser inteiramente definido no edital de abertura, tá? Pode ser que eles coloquem só o primeiro dia, e aí depois desse primeiro dia eles vão avisando por publicações dentro da página do concurso ou por e-mail as datas das próximas etapas. Então, você tem que acompanhar constantemente onde que vai ser publicada essa informação, olha lá no edital e favorita essas páginas e olha todos os dias para você não perder nenhuma informação. Tenha sempre em vista as datas e as etapas, anota aí numa agenda, anota num planner, num quadro aí de recados, põe na geladeira, porque você não pode perder essas datas. Então, é muito comum, tá, ter intervalos. Poucos são os concursos hoje que guardam aquele estilo tradicional de que em uma semana você fazia todas as etapas e no final já sabia quem foi aprovado. Acho que a USP, a Unicamp e a Unesp ainda guardam isso. A UFMG, eu acho, mas são poucas. A maioria ainda já está fazendo escalonado. Então, a primeira etapa é a teórica, e os que foram aprovados vão fazer a segunda etapa dali a 30 dias, 20 dias, né? E é muito comum a alteração de datas, viu, gente? Devido a recursos, né? A pessoa não passou, entra com recurso, aí isso atrasa a próxima etapa, e isso é um complicador, às vezes, também, no concurso de magistério superior. Bom, tendo em vista todas essas informações da sua primeira leitura do edital, você vai tomar uma decisão. Compensa prestar esse concurso? Mais uma vez, entra o carinha aqui da escalada, né? Depende da sua escalada, depende da sua história, da sua trajetória profissional. Não é uma regra, não posso falar, faça essa conta, digita nessa planilha e você vai ver se compensa ou não compensa. Então, tudo depende daquilo que vai ser ofertado para você pelo cargo e daquilo que você tem hoje na sua vida. Mas sempre pense que vale a pena tentar? Às vezes vale, porque vai demorar muito para aquele edital, naquela instituição, aparecer de novo. Né? Lembrando que quando um edital ele é encerrado, ele tem uma validade geralmente de 2 anos, prorrogado por mais 2. Só aí já são 4 anos, sem poder, a instituição não pode abrir concurso para essa vaga, uma vez que já existiu o concurso e já tem ali aprovados e classificados para ocuparem esse cargo. Depois desses 4 anos, tem que fazer um novo recenseamento interno, ver as demandas, ver as prioridades e aí sim lançar um outro edital. Aí, desde pedido de concurso, publicação de edital, realização das provas e novas convocações, você já pode por aí de 1 a 2 anos. Então, pelo menos 6 anos, você não vai ver de novo aquele cargo naquela instituição. Então, alguns aspectos que podem ajudar você a pensar, né? Então, na esfera pessoal, questão do custo de vida, da qualidade de vida. É um concurso para magistério superior, mas hoje eu sou professor já efetivo de educação básica numa cidade média. E aí esse cargo é para um processo de interiorização de uma instituição, então vai lá para o interior do estado. É isso que você quer? Né? Qual é a condição familiar? Já tem alguém da família que tem um negócio bem-sucedido na cidade, que tem um cargo, né? Qual é a sua disponibilidade de tempo hoje para se preparar realmente para esse edital? E quais são as suas condições financeiras para arcar com os custos do concurso, né? De transporte, hospedagem, alimentação, impressões, preparo de materiais, o custo da inscrição propriamente. Sua condição profissional, né? Qual é a estrutura dessa instituição para a qual a cadeira está sendo ofertada? Qual o histórico de professores daquela instituição? Roda muito, o pessoal costuma fazer carreira lá mesmo.
quais são as projeções de carreira que você tem, né? Aquela instituição vai te oportunizar chegar onde você quer chegar? Qual é a sua atual posição? Você é professor, você está fora da área, você quer voltar para a área, tudo também depende. E como está o seu tempo, devido às suas demandas profissionais atuais, para se preparar para este concurso. Bom, tendo em vista que você fez essa avaliação, falou, não, eu vou tentar. Quais são as possíveis provas que podem vir a fazer parte desse concurso do magistério? Então, a prova teórica, 90% das instituições usam uma prova teórica dissertativa, em que você faz uma dissertação sobre o tema. Você escreve ali, à mão, 8, 10 páginas sobre um tema sorteado no momento da prova. Outras, os IF, trazem provas de múltipla escolha mesmo, como concursos de prefeitura, concurso de vestibular, né? Concurso ali de múltipla escolha. Algumas instituições, como, por exemplo, a própria Unicamp, ela traz 5 questões, né? Ao invés de ser uma dissertação sobre o tema, são 5 questões sobre os mais diversos temas que eles colocaram no edital. Então, ao invés de ficar um tema só para você dissertar, eles colocam 5 questões ali sobre temas que estavam previstos no edital. Em alguns, pede-se a leitura da prova, que é um momento em que, depois de você escrever, você lê para a banca essa prova, geralmente para tornar o processo mais rápido. Então, concursos que são condensados, né, como exemplo, USP, Unicamp, condensados em uma semana, ao invés da banca ficar ali corrigindo a prova escrita somente, tem a leitura que isso já acelera, né, já torna mais rápido o processo de avaliação da prova teórica. Depois tem a prova didática, em que você vai entregar 2 coisas para ser avaliadas: o plano de aula e vai ministrar essa aula para uma banca. Tem a análise de títulos, que é composto geralmente de um conjunto de quadros ali sobre os seus títulos e experiências profissionais em docência, em pesquisa, em publicações, em gestão, né? Então, você vai completar um barema, que é esse conjunto de quadros, e também vai anexar todos os comprovantes para pontuar nesse baremo. E, em alguns concursos, além dessas 3, que caem em todos, né, concursos, tem ainda o plano de trabalho e o memorial. O plano de trabalho, você envia um arquivo e depois faz uma defesa, que pode ser na forma de uma entrevista ou de uma sabatina, e o memorial, você envia um arquivo e depois também precisa fazer ali uma defesa, uma apresentação, que pode ser também na forma de uma entrevista ou uma sabatina. As etapas, elas podem ser eliminatórias ou classificatórias. Então, eliminatórias, estipula-se uma nota mínima que o candidato tem que atingir para que ele vá para a próxima etapa. Então, se ele não tirar 7 da nota máxima, né, ou 6 de cada avaliador, ele não passa para a próxima. Então, ele tem que ter uma média de 7 na prova teórica para ele ir para a didática. E nenhum dos avaliadores pode ter dado menos que 6 para ele. Outra possibilidade é ser classificatório, né? Então, todas as notas são consideradas, inclusive o 0, né? E aí, depois se faz uma somatória. Inclusive, lembrando que 0 é diferente de ausente. Você pode estar presente e ganhar 0. Mas se você não for, eles não vão te dar 0. Você vai ser eliminado por não estar presente, tá? Também é legal você ver ali no edital os pesos, tá? Porque não vão ser sempre os mesmos pesos na hora de definir o resultado final. Então, aqui um exemplo de um edital, ó, foi definido a prova escrita como um peso maior, a prova didática como segundo maior, a de títulos como a terceira maior, e a prova de plano de trabalho era um peso menor. Então, isso vai variar e vai influenciar diretamente na classificação final. Lembrando que muita gente tem medo, né? E uma das coisas que a pessoa mais olha é a prova de título. O pessoal adora olhar o anexo de prova de título para ver se teria chance de fazer o concurso ou não. Mais até do que ver os temas que vão cair, porque pensa, os temas só eu estudar. A pessoa olha os títulos, né? Realmente ela pode ser muito decisiva. Trouxe aqui um exemplo do concurso da UFPI, em que o candidato, né, teve 10 na prova de títulos, ele ficou aprovado em primeiro lugar, mas se você olhar, na prova escrita, ele tinha sido o terceiro.
E na prova didática, ele tinha sido o terceiro, mas com a prova de títulos ele fica em primeiro. Então, realmente, a prova de títulos pode te jogar muito lá em cima ou até mais para baixo. Porém, né, todo esse potencial da prova de título depende das condições, né, para ele ser utilizado. Então, eu faço aqui uma analogia, né? Um urso polar, ele é muito, muito forte lá nos polos. Então, ele tem várias características para se proteger do frio, para poder lutar pelo seu alimento, para ser um predador eficiente, né? Então, ele seria aqui, numa analogia com o nosso currículo, aquele cara que tem 20 artigos publicados, já foi professor substituto, já orientou, já participou de banca de mestrado e doutorado, aquele currículo que bota medo. Porém, o currículo bom, sozinho, não garante vaga, né? Se a gente pegar esse urso polar, colocar ele lá no deserto, coitado, ele nem vai sobreviver. Então, esse cara que tem esse currículo enorme, ele depende de chegar no momento da avaliação do currículo para esse currículo fazer sentido. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente deixa de emprestar por se comparar com o outro, né? Às vezes até olha ali as inscrições homologadas e vai fuçar no Lattes do candidato concorrente e fala, nossa, eu nem vou prestar então essa primeira etapa, porque na prova de títulos eu nem vou chegar perto. Porém, geralmente, a prova de título ela é uma fase classificatória e não eliminatória. Então, você tem que chegar lá para usar, né? Você tem que chegar lá nos polos, tem que chegar lá no final para que você use o currículo. Existe dois riscos nesse sentido, de que o seu candidato forte seja eliminado na prova escrita, porque caiu um tema no sorteio que ele não dominava. São 10 temas. Raramente um candidato vai para a prova dominando 10 temas. Ele geralmente conta com a sorte mesmo, de que desses 10 temas vão cair os temas afins. Eu já vi, prestando concurso, o candidato, imediatamente após o sorteio, levantar, entregar e ir embora. Por quê? Caiu o tema que ele sabia que ele não estava preparado. E muitos vão com 3, 4 temas totalmente despreparados. Que se for sorteado aquele, por azar, ele está fora. E pode ser, inclusive, este candidato do currículo forte, né? Também tem as abstenções. Tem gente que se inscreve, mas nem vai. Né? Quantas vezes você já se inscreveu no concurso e não foi? Né? Então, considere essas possibilidades e vá fazer a prova focado em ir bem nas provas escritas e didáticas, porque a prova de título é posterior a isso. Outra coisa que você tem que perceber na leitura desse edital é se você tem que mandar o determinado, né, documento dentro da inscrição ou em alguma etapa posterior. Então, quando é da inscrição, revise diversas vezes para mandar tudo certinho. Por quê? Senão você vai ser eliminado aqui já, tá? Eles indeferem a sua inscrição e não tem o que reclamar, porque se você realmente não mandou, você está fora, tá? Aí, o segundo momento pode ser que ele não peça aquilo na inscrição, ele peça depois. Aí, tem algumas coisas que a gente pode meio que generalizar, né? Os comprovantes de currículo podem, já vi, né, serem requeridos na inscrição ou depois. Né? Então, quando é requerido na inscrição, você já tem que organizar e documentar o seu Lattes todo para enviar. A maioria pede posteriormente. Se você for aprovado nas provas teóricas, didáticas, chegar na prova de títulos, você entrega os comprovantes. O plano de trabalho e o memorial geralmente são requeridos no ato da inscrição, porque a gente tem que sempre lembrar que qual é a função do plano de trabalho e do memorial. A função deles é te enquadrar como um candidato que é capaz de assumir aquela cadeira. Então, por isso que geralmente é requerido no ato da inscrição. O plano de aula, que é um outro tipo de documento que compõe aqui o concurso, ele é entregue no momento da prova didática. Quando as inscrições forem homologadas, então, uma coisa que a gente sempre aconselha é não se intimidar por um grande número de inscritos. Então, aqui é um exemplo do concurso da Estadual do Paraná, tinha tudo isso de inscrito para um cargo. Mas olha o tanto de ausentes depois da primeira etapa. Então, de todos esses candidatos, né, apenas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estiveram presentes. Então, não desista de ir prestar, porque é um cargo que tem muita gente inscrito para concorrer pela cadeira. Porque, geralmente, o nível de abstenção é alto, tá? Porque os custos são altos, é difícil se preparar. Às vezes a pessoa se inscreve, mas não deu tempo de estudar tantos temas, ela não vai. Não deu tempo de juntar dinheiro para comprar a passagem, ela não vai, tá bom? Então, não se intimide pela quantidade de inscritos. Também não fique olhando o currículo dos outros candidatos, tá? Aquilo que a gente já falou. E não hesite em questionar. Em caso de dúvidas sobre o edital, escreva a comissão, escreva o órgão que está organizando, a comissão responsável. Isso geralmente está na página do concurso ou no próprio edital. E pergunte as suas dúvidas. Porque é melhor eles te informarem aquilo, né? Do que você enviar algo errado. E eu desejo a todos aí uma boa jornada nos concursos, né? Espero que a aula tenha dado uma esclarecida, né, de como são esses concursos de uma maneira geral. É claro que por conta de que são 40 minutos só de palestra, né, de workshop, não dá para a gente falar das particularidades da prova teórica, da prova didática, de como preparar um memorial, de como preparar, é quase uma disciplina inteira, né? Então a gente não consegue colocar tudo aqui. Então a minha ideia mesmo era trazer esse primeiro passo para vocês, né? Como que você pode começar a pensar e se preparar para esse tipo de concurso. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat que acabaram de enviar. Mas agradeço pela sua fala, Max. Acho que ela foi bem esclarecedora e muito importante em vários aspectos. A questão de onde a gente procurar, né, de parar e pensar realmente no que a gente quer e fazer um plano baseado nisso. Então, podemos ir para as perguntas. A Amanda disse que gostou bastante da explanação. A Márcia, desculpe, disse ótimas dicas. Pessoal, podemos abrir para perguntas. Uma pergunta da Amanda aqui, que eu vou enviar. Se quiserem abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. Como preferir. Espera só um pouquinho. A Amanda enviou a pergunta. Qual seria a maior diferença nas exigências das etapas nas universidades e institutos? Eu percebo que o instituto, a primeira etapa, né, de avaliação do conhecimento teórico, porque a universidade é sempre uma prova dissertativa, seja um texto corrido, né, de 8, 10 páginas, sejam algumas questões. E o IF sempre é uma prova de múltipla escolha, né? Então, tem ali assuntos para além da da sua especialidade, né? Então, caem assuntos de português, matemático, raciocínio lógico, caem conhecimentos pedagógicos gerais. Então, acho que essa é uma grande particularidade, que o preparo é diferente. Você tem que, na sua área específica, nas universidades, você vai estudar só aqueles seus temas que você, às vezes, já conhece. No IF, não. Você vai ter que, além dos seus temas específicos, também estudar a legislação e português. Acho que o IF cobra mais e você, às vezes, sai da sua área, que é mais confortável, né? Então, eu prefiro, né, enquanto candidato, sempre preferi os concursos de universidade do que os de IF, embora eu tenha atirado para todos os lados, né? Então, acho que a universidade eu me senti mais confortável, né? E
o peso também dos títulos. Eu percebo que o IF sempre coloca mais peso nas aulas do que em publicações. Na universidade, isso já é bem mais equiparado. Geralmente, a nota final do currículo na universidade, 30% experiência profissional, 30% vai estar em currículos. Enquanto eu vejo que no IF, o profissional, aulas, né, ministradas, pesa mais na avaliação de títulos. Seriam essas duas grandes diferenças. O Márcia, funciona assim. Na carreira federal, isso é definido por uma lei federal, né? Então, você entra como professor assistente e depois vira adjunto. Na carreira de estaduais, vai depender da legislação de cada uma das universidades. Mas, em geral, o que se usa é professor assistente para aquele professor que é portador do título de mestre, ainda não é doutor. Ou mesmo se for doutor, ele vai entrar pelo requisito mestre, e não pelo requisito doutor, tá? E o adjunto é o professor portador do título de doutor. Então, vai ter uma diferenciazinha ali no vencimento, porque o vencimento base do professor assistente costuma ser um pouco menor do que o professor adjunto, e aí vai ter o vencimento variável. Se eu sou um professor que eu sou doutor, mas eu prestei o concurso para assistente, ou seja, o pré-requisito era mestre, eu vou ter 80% que é relativo ao título de doutor, ou 100% que é relativo ao título de doutor, acrescido naquele vencimento base. Só que o meu vencimento base vai ser o menor, porque eu entrei como professor assistente. Dentro da instituição, você vai ter ali as regrinhas da própria instituição para você fazer a ascensão. Então, a primeira ascensão é um nível. Então, você vai entrar um professor assistente ou adjunto da classe, aí é uma letra, tá, geralmente, então uma classe G, H, I, e nível 1, nível 2, nível 3, vai progredindo conforme você vai passando o tempo dentro da instituição e comprovando por baremas internos ali, né, avaliações institucionais, que você tem sido um professor que vem produzindo uma quantidade mínima de pontos ali, né, vamos assim dizer. E para titular, costuma ser um concurso para o cargo de titular. Então, existem, de todo o departamento, ou de todo o colegiado, 3 cadeiras de professor titular, por exemplo. Quando um titular aposenta, essa cadeira fica vaga, abre-se um concurso interno para que um professor que já é efetivo da instituição se torne um professor titular. E aí muda-se esse vencimento base para o vencimento base de professor titular, que é muito bom, né? Muito melhor do que os outros. Espero ter aí ajudado. Mas é muito particular, tá, Márcia? Depende muito se é federal, se é estadual e de cada instituição. Outra pergunta. Percebo que as publicações têm grande peso de pontuação. Porém, em seleções que vivenciei, senti um peso maior nas experiências em extensão, havendo pontuações altas. Acredita que seja pelo momento da curricularização? Eu acho que sim. Acho que tem sido uma demanda muito grande, que chegou na universidade e que o pessoal não estava muito preparado para curricularizar. Então, muita gente ainda não sabe exatamente o que é curricularizar a extensão, é muito confuso para muitos departamentos. Então, se o professor que vai entrar já tem experiência em extensão, ele vai somar nesse momento de grande cobrança da curricularização. Mas, de qualquer maneira, o que eu percebo também é que tem-se um esforço cada vez maior de que os baremas, né, aquele conjunto de quadros, ele traga uma equivalência entre experiência profissional de docência, experiência em extensão e experiência em pesquisa, que vai estar dentro de publicações e projetos que coordenou. E ainda fica, geralmente, ali uns 10% para cargos de gestão, que foram aqueles 4 círculos que eu coloquei lá no começo, né? Que realmente eu vejo que eles querem profissionais preparados para assumir essas 4 frentes, né? Diferente de anteriormente, que eu sentia que a pesquisa e a publicação tinha muito mais peso. E agora não, a gente vê mesmo isso bem equiparado, né? Eles querem um profissional completo, que vai ajudar no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Então, eles querem uma pessoa mais equilibrada e não mais alguém que é
um expert em algo, que publica muito, mas que às vezes não tem grandes destaques nas outras áreas. Eu penso que seja mais ou menos essa tentativa que eles têm feito. Mais alguma dúvida? Aqui no chat, não, só os comentários mesmo. Pessoal, se tiverem mais alguma questão, quiserem, novamente, né, ou perguntar aqui pelo chat, ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, então, eu agradeço aí pela atenção de todos os que assistiram aqui ao vivo, nesse sábado de manhã, também os que vão assistir depois. Se ficarem dúvidas, vocês podem deixar lá nos comentários dentro da própria plataforma, que amanhã eu vou dar uma passadinha e tento responder também a estas dúvidas. Isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada, Max, pela sua fala também. Obrigado, Elisa. E nós vamos encerrar essa sala agora e abriremos novamente uma nova. Lá vocês conseguem acessar da mesma forma como acessaram essa lá na área do participante.